Fala pessoal, beleza? Começando mais um Trocando Ideia. Aqui quem vos fala, Murilo Parreira. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, nossa primeira mulher aqui no Trocando Ideia, doutora Viviane Zanetti. Tudo bem, doutora? Olá, Murilo, tudo bem? Oi. Tudo bem, pessoal? Gratidão pelo convite, né? Trocando ideia, isso é muito importante. E nós mulheres precisamos sim estar no meio, não só do meio político, mas em qualquer meio que a gente queira estar. É isso aí. E antes, quando eu começar nosso bate-papo aqui, deixa eu vender meu peixe aqui, nós mesmos nos patrocina. Vou falar da Parreira Skate Shop, precisando de roupas masculinas, femininas, calçado em geral, peça para o seu skate. Vou deixar o link na descrição. Hoje nós estamos atendendo somente deliveries, então vou deixar o número também aqui na descrição. E assim, hoje em dia o comércio é tudo fechado, né, Viviane? E dessa forma que nós estamos trabalhando hoje, delivery já caiu bastante. Então, pessoal, dá aquela força pra gente aí, precisando, só ligar que a gente leva até vocês. Viviane, vamos começar nosso bate-papo aqui. Assim, a primeira coisa que eu tenho vontade de saber de todos os meus convidados, que as pessoas já olham para você, veem você como uma figura pública hoje, uma dentista já bem sucedida na cidade também. E eu, assim, eu admiro muito essa profissão sua, sabe? Até conversei com o Dr. Fernando esses dias agora. Assim, eu gosto de saber assim, o começo da sua história, da odontologia, se você já sempre teve essa vontade, se despertou ao decorrer dos seus dias, como é que foi essa trajetória sua até chegar na odontologia? Murilo, desde criança eu sempre falava, né, para os meus pais que eu queria ser dentista, né? Eu, quando criança, que minha mãe me levava, né, ao dentista, eu ficava encantada, né, com a cadeira. Te confesso que a cadeira, todo mundo tem um medo daquela cadeira. Eu demais. Já era a minha paixão, era deitar na cadeira para ela poder se deitar. Eu sentava para ela poder deitar. Então eu desde criança eu sempre falava que eu queria ser dentista, né? E graças a Deus que nós vencemos, né, várias lutas, várias dificuldades, né, em casa. E meus pais sempre, né, fizeram de tudo para dar o estudo para mim, né, tanto para mim quanto para os meus irmãos. Nessa época vocês estavam aqui em Umas? Não, eu sou de Jaraguá, né? Nós viemos para Umas em 90, né? Tá. Então, assim, minha paixão é odontologia, né? E a passar do tempo, graças a Deus, nós vencemos as dificuldades, consegui, né, me formar. Me formei na Univangélica, em Anápolis, né? E a trajetória não foi fácil. Não foi fácil. Essa faculdade parece ser muito boa, porque eu conversei com uns 2, 3 dentistas da cidade, tudo formado lá nessa Univangélica. A faculdade é excelente, a Univangélica é referência, né? Então, e a minha paixão é odontopediatria, né? Pois isso aí que eu admiro, tipo assim, que dentista eu já acho uma profissão complicada, assim, difícil. Ainda com criança. Mas nossa, tem todo um jeitinho especial, ter, né? Tipo, pra acho gente, um dom, né? Pra isso. Tem que ter esse jeitinho especial e eu tenho certeza que esse jeitinho eu tenho, né? Com a criança você não tem que forçar. É uma parceria, eu acho que qualquer ser humano, né? A gente ter um bom diálogo, ter aquela parceria, eu até brinco, se a titia conseguir contar todos os dentinhos, vai ter um brinde. Realmente, no final das minhas consultas, a gente dá um agrado para a criança, até mesmo para ele não se sentir só na pressão, que tem que ir, abrir a boquinha, contar os dentinhos. Então, é toda uma historinha que a gente conta para a criança, até mesmo para a gente poder conseguir abordar um bom comportamento da criança, para ele poder colaborar. Confesso que foram anos de estudos, né, nisso, até a gente chegar nessa condução tranquila, de ter aquela segurança de abordar a criança. Já levei várias mordidas nos dedos também. Acontece muito. Que faz parte, né? Mas a minha paixão ali no dia a dia do meu trabalho é atender os meus pimpolinhos. E assim, eles vão crescendo e vão continuando? São fiéis, são fiéis. Porque assim, eu não sei quanto tempo de carreira eu tenho 15 anos que eu já sou formada, né? E 7 anos de odontopediatria. Porque assim, depois que passar dos anos, eu acho que já tiver, não ser mais criança, acho que vocês vão querer continuar consultando com você. Não, mas eu tenho muito paciente já adulto, já adolescente, né? Ainda me chama de tia ainda, vai no consultório, tia, voltei, fala que bom, né? E assim, a profissão de respeito, né, que em Umas tem
eu não sei quantos odontopediatras que tem aqui na cidade, mas eu admiro, assim, porque criança não é qualquer um que consegue mexer, tem que ter esses Tem que ter o artimanhos. dom, né? Tem que Mas ter o assim, dom. quando você já estava na faculdade, você já imaginava ir para esse lado da odontopediatria? Não. Na verdade, na faculdade é que me despertou, Aham. né? O amor pela odontopediatria. E também um pouco assim na minha dificuldade em ser mãe, sabe, Murilo? Aham. Acabou que, assim, que eu me apegava muito nos meus pacientinhos, crianças no consultório, né? Os bebês que vai pra gente poder estar orientando. Uhum. Então, assim, eu acho que foi juntando tudo, sabe? A vontade de ser mãe, depois eu tava fazendo o curso de odontopediatria, então foi assim, agregando várias situações, Aham. sabe? E teve essa questão, né, que você falou dessa dificuldade de ser mãe, mas hoje tem a Maria Paula, né? Nossa, que é o amor incondicional, é É. aquela baixinha, né? Sapequinha, inteligente, Alegre no caso. amorosa. Nossa, ela é a alegria da casa, em todos os sentidos, né? A família toda é bajula mesmo. Então, não, mas assim, igual você falou, criança é a alegria mesmo e ajuda a gente naqueles momentos difíceis também. Com certeza, com certeza. Ali é o combustível diário, né? E tem o rapazinho, que é o João Vicente, né? Ah, o João Vicente também. Que aham. também é um sapequinho inteligente que também, sem os dois ali, não tem sentido, não. É verdade. Ali é a razão das lutas, pra gente estar vencendo as nossas lutas diárias. Ainda mais vocês têm a vida pública, que deve passar por muitas coisas, muito estresse diário. É assim, um combustível a mais, né, pra Com estar certeza, ajudando, né? com certeza. E Viane, assim, então voltando para nossa bate-papo, assim, um lado mais sério, né? A questão da política, você que entrou na política já há algum tempo, já foi secretária de promoção social, já foi primeira-dama, e agora recente foi candidata a vice-prefeito. Assim, eu confesso para você que quando falou seu nome, que era a vice do Amélio, até assim, eu assustei, porque eu achava que você não ia querer. Entendeu? Achava que você não ia querer. Mas na mesma hora eu alegrei porque eu falei, é um nome muito forte e um nome muito bom por questões de não ter nada com o seu nome envolvido. Quando você teve a oportunidade de estar na administração, fez um belo trabalho. Assim, eu admirei nessa parte, mas eu assustei. Eu achava que você não... O que aconteceu, assim, na verdade, nos bastidores? Você chegar a ser a candidata à vice do América? Murilo, eu te confesso que quando eu recebi o convite, quando me fizeram o convite, eu pensei muito, né? Até mesmo pela situação que eu estava passando, né, naquele momento. Então foi muito assim, colocado em balanças, né? O que seria viável? Né? Primeiro, o município, né? E assim, o grupo que me fez esse convite é um grupo de peso, sabe? Também o Amélio é um nome de grande peso que eu vejo, né? E eu falei, olha, conversei com os meus pais, com os meus irmãos, conversei muito com meu pai e com a minha mãe. E pra mim, eu olhava assim, as oportunidades que eu tive em 2008, né, de estar também envolvido, tudo começou em 2008, naquela época. Eu falei, olha, eu fiz sim um bom trabalho. E graças a Deus, eu tive uma criação à risca. Imagina, sabe, né? Primeira coisa, a gente precisa respeitar o próximo. Em qualquer situação, a gente precisa respeitar, né? E na política você não vê muito isso, né? Infelizmente, nós não vemos isso. Eu não vejo, assim, na política é imenso, né? Que a gente vê que não tem respeito com o próximo e nem com o próprio grupo, vamos dizer assim. Mas em todos os sentidos, eu acho que o respeito, ele vem em primeiro lugar, né? Então, assim, eu conversei muito com os meus pais, troquei muita ideia e tudo começou... Foi por causa que eu me filiei ao partido do Edivaldo Júnior. Foi ele que fez, né, o convite. É o PSL? PSL. Ele que fez o convite, né, pra gente estar filiando ao partido dele. E a gente, lá em casa, a gente troca muita ideia. Eu e meus pais, a gente conversa muito. Independente do assunto, a gente tem muito diálogo. E a gente... foi conversando, depois o Humberto me fez uma visita também, né, convidando, que ele também faz parte, né, ao partido. E a gente foi amadurecendo a ideia. Depois eu conversei com o Amélio. É uma pessoa que eu admiro, tenho o meu respeito, né, como os outros também têm.
E a gente, falei, olha, eu vou. E coloquei, né, a forma que eu penso a respeito da política. Gostei muito de ouvir o Amélio, da postura dele também. Eu acho que a gente não pode só bater no peito e falar, eu sou o candidato. Não, não é por aí. Né? A população tem que querer, a população tem que... A gente precisa ouvir o povo, né? Porque eu falo que o funcionário público, ele trabalha para o povo. Então, o povo colocou, o povo tira. É o povo que paga o salário do funcionário público, né? Que são impostos que a gente paga. Então, a gente precisa pensar muito enquanto vai entrar, né? Para fazer, se chegar a ser eleito, fazer um bom trabalho. E eu tive uma excelente experiência enquanto secretária de promoção social. Te confesso que não é fácil. Imagino. Né? Não é fácil, mas é um trabalho árduo. É que a promoção social, assim, eu acho que é o que vocês mais têm contato com a população, com certeza, com certeza. Toda hora ele tem alguém chegando. E eu falo pra você, Murilo, seu irmão esteve lá conosco, né? À frente da gestão também, ele pode estar afirmando isso, o quanto é bom você ter contato com o povo. Né? Foi um grande parceiro nosso durante a gestão, né? A Secretaria de Promoção Social. É bom demais, eu gosto de ter contato com o povo, sabe? Eu gostava de atender, eu chegava às 7, eu gostava de tomar café com o pessoal lá da equipe, né? De vez em quando a gente até fazia um almoço lá, sabe? Então eu gosto de participar, entende? Eu gosto de atender o povo. Eu freio um pouco para não misturar a minha vida pessoal, a minha casa, e nem meu consultório com a vida pública, né? Porque eu acho que é cada um no seu quadrado. Deve ser muito difícil, né? Separar. Não, mas assim, você vai assim se ajeitando, você consegue, o povo vai entendendo, né? O tempo que eu tive assim à frente da secretaria, né? A gente dava uma freada a respeito da minha casa, né? Naquela época eu tava com criança pequena também. Então, assim, você precisa dar uma balanceada, né? Porque... Mas, assim, a pressão daquela época que vocês estavam na gestão, se eu não me engano, foi assim... Começou as redes sociais pegar uma proporção tão grande, o WhatsApp... E eu vi que a pressão em cima de vocês foi muito grande por questão dessas redes sociais, que antes era mais um boca a boca. Sim. Daquela gestão para frente, a rede social tomou uma proporção muito grande, a cobrança foi muito grande. Então eu imagino que isso aqui, assim, quando você chega em casa e vai ver as redes sociais, aquela pressão, e você vendo assim, não, eu tô me esforçando, tô me dando o que eu consigo aqui. E o pessoal, principalmente a oposição, né, criticando, falando mal. Sim. Como é que põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? Por isso que eu falei que o respeito é importante acima de tudo, né? É a primeira coisa. Porque você falar sobre a administração é uma coisa. Agora, quando envolve o lado pessoal, o nome da pessoa, já não é legal, não é bacana. Né? Você fala, olha, acho que você dá alguma sugestão. Porque quando você tá de fora, falar é muito fácil. Verdade. Né? Agora, quando você está lá dentro, envolvido com a situação, algumas situações não dependem apenas da primeira-dama, ou do prefeito, ou do secretário. Tem coisas que vêm de cima para baixo, né? Eu sempre acompanho, sabe? Eu gosto de ver os comentários, às vezes alguma coisa que está no embate. Nas redes sociais. Né? Com certeza. Eu falo, gente, mas... Falar é fácil mais, né? Muito. Mas tá ali, pôr a mão na massa, são poucos que colocam o nome à disposição para tentar melhorar. E eu falo, nós mulheres, nós temos sim que participar, sabe? Não desmerecer a parte do homem, jamais, não é isso, mas eu falo como um todo, a gente precisa participar, a gente precisa ouvir, a gente precisa expor opinião e não ficar só ali nas discussões. Precisa, né... participar no geral, né? E ser candidato também, mesmo não sendo fácil, né? Mas tem vários nomes bons na cidade, pessoas que têm desejo, que têm vontade, né? De ver uma Inhumas melhor, né? De ver uma Inhumas caminhar nos trilhos do bem, nos trilhos da responsabilidade, do trabalho, da honestidade. Eu acho que é de grande valia, sim, a gente colocar
né, o nome à disposição, como eu tive a oportunidade de conhecer um outro grupo, novas pessoas, né? Novas ideias. Né? Com certeza, novas ideias, novos sonhos para o município. E eu falo para você que eu cresci muito. Porque assim, você ficar eu acho, numa bolha, né? Igual todo mundo fala. Com certeza. Você tá vendo só aquele pensamento, talvez você tá errado, mas você não tá enxergando o que tá acontecendo, né? Olha, eu recebi algumas mensagens, né, no direct, pelo Instagram. Ah, mas você tá com fulano? Não, gente, nós precisamos conversar. Tem que parar com esse embate político. É verdade. Né? Cada um tem uma ideia. Né? Diferente. Você tem a sua ideia, como eu tenho a minha, né? Várias pessoas têm, não vai bater as mesmas ideias, né? Não quer dizer que eu estou conversando com A ou com B, eu estou apoiando aquela pessoa, não. Então, eu vejo isso, Murilo, vamos dizer, muito assim, uma mente fechada, sabe? Não é porque você conversou com A, com B, você tá apoiando fulano, não. A gente precisa ter esse, tem que parar com esse embate político, sabe? Tem um embate, claro que vai ter, mas é o momento da política. Depois que passou, eu quero que o município anda no melhor caminho. Eu quero que o Dr. João se dê bem, porque se o município vai bem, todos nós também. Porque assim, a gente vive essa militância hoje em dia. Não. Esquerda, direita, de um lado do outro. Aí o que acontece? O pessoal fica se matando, se brigando, mas quando a pessoa que está no poder, está ali nos cargos executivos, legislativos, eles têm que se comunicar. Com certeza, então, eles estão brigando, mas, claro. Por exemplo, o Dr. João senta com o presidente da Câmara, senta com os outros vereadores para trocar ideia, para tentar chegar como um acordo. Claro. Então, isso é onde o pessoal tem que abrir a mente para esse lado. Com certeza, Porque assim, se ele ficar só naquela bolha dele e não dar espaço para os vereadores expor as ideias, trocar uma ideia ali, né? E o município, e o povo, né? Então, os meus olhos, né, desejo que ele tenha sucesso, né? Porque o município é que vai ganhar, o povo é que vai ganhar, não é o grupo político que ganha, né? Então, eu acho que tem que ter esse olhar aberto para um todo, né? Então... E essa campanha passada agora, você sentiu, assim, um peso maior, uma diferença na questão das passadas que você teve, que você, assim, na época, você teve a sua participação, mas agora você era vice, candidato a vice, né? Eu acredito que, assim, um peso bem maior. Com certeza. E, assim, a sua recepção nas ruas, o que você achou? Murilo, aproveitando a oportunidade, gratidão extremamente ao povo inhumense pela forma que nos recebeu, né, nas caminhadas, mesmo a gente enfrentando essa pandemia, né, que dificultou também um pouco, mas eu falo que essa campanha, ela foi uma campanha diferenciada, vai ficar aqui, boas lembranças, né, foi uma campanha emocionante, difícil, de risos, de choro, de aprendizado, de bons amigos, de pessoas assim que eu jamais imaginei de ter aquele contato. Eu até sempre falo que eu não quero perder o contato com esse grupo, que são pessoas espetaculares que me conquistou, não só a mim, quanto a minha família também. Sempre a gente fala, é um grupo de grande valia, de grande peso, sabe? Então, pessoas que a maioria de primeira viagem, mas assim, com a cabeça, com sonhos que são os melhores para o município. E se for parar para ver, vocês foram, assim, uns grandes vencedores dessa eleição, né? Porque vocês bateram de frente com o governo, né? Com o governo, então, assim, Murilo, uma pressão grande, com a máquina na mão, como se diz, e o atual prefeito, né? Com certeza. E vocês ficaram, assim, segundo lugar, com a votação até expressiva, né? E assim, não sei como é que foi, assim, os bastidores, se gastou muito dinheiro, como é que foi, só batendo perna mesmo, rede social. Murilo, sem dinheiro, né? Realmente foi apenas de grande trabalho, de grande peso. E eu tenho muita gratidão por ter feito parte da equipe, sabe? Porque sem dinheiro, só gastando sola de sapato mesmo, sola de tênis mesmo, Você acha que dá para ser eleito um prefeito igual da cidade de Uma sem gastar quase nada, praticamente, só o básico mesmo? Praticamente assim, sem o fundo eleitoral, sem esses fundos, só com
bate-boca, com Dá troca de sim, dá. ideias. Você sabe por que que dá? Aham. Só que eu vejo assim, infelizmente tem várias situações que tem um jogo sujo, Aham. né? Infelizmente tem isso. Mas também eu não vou entrar no mérito, mas nós sabemos que tem, Aham. né? Mas dá sim para ganhar. Você sabe por quê? A sementinha ela foi plantada, Aham. né? E eu sempre falo no grupo, nós precisamos cuidar dessa sementinha, regar essa sementinha, né? Porque para nós enfrentar o governo, 2 ex-prefeitos, É. ex-deputado, superintendente do VaptVupt, Detran. Muita Então, gente. assim, e nós? Qual que é o nosso grupo, né? De pessoas sonhadoras, né? Assim, experiência política, poucos, né? Eu digo nesse sentido, né? Experiência do lado de lá é imensa experiência, né? O jogo político deles, né? Assim, os anos de experiência que todos eles têm ali, né? Do governador, de todos eles, né? Dos ex-prefeitos. Mas eu falo para você que foi ótimo, sabe? Foi assim... Eu até falei pro Amélio, falei, Amélio, nós saímos assim, ó, vitoriosos. Porque nós passamos a mensagem que desde o início a gente quis passar, né? Prezando o respeito, a honestidade e trabalho em prol do município. Então o povo, essa mensagem nós conseguimos passar para a população, né? E é uma caixinha de surpresa, né? A política em si. Vocês imaginavam que ia ter essa votação? Ou vocês assim, já imaginavam? Então, a gente tinha pesquisa em mãos, né? Então, a gente nós sabíamos da dificuldade desde o início, né? Mas eu sempre falava com a Amélio, eu não abandono o barco. Eu posso posso ter a pesquisa e falar assim, olha, não é dessa vez, mas eu vou trabalhar até o final, do jeitinho que eu comecei, eu vou até o final, de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, respeitando todo mundo e passando a nossa mensagem, e deixando a nossa mensagem que a gente quer, sim, o melhor para o município, em especial e sim, vocês ainda população. continuam ativos, né? Que eu vi recentemente, você esteve visitando a Câmara de Vereadores, conversando com alguém lá. Eu visitei, né, o vereador Oscar, o vereador Edivaldo Júnior. E assim, os projetos de vocês que vocês tinham para a campanha não estão parados, vocês estão tentando implementar alguma coisa com a ajuda de algum vereador? Sim. Então, a gente tá desenvolvendo, né, o projeto, o Amélio, a Carla, né, a noiva do Amélio, é uma pessoa assim, espetacular também, que tem um grande peso para estar nos ajudando, é uma mulher assim, caridosa, sabe? Se emociona com a dificuldade do próximo, é uma mulher humana, sabe? Que a gente vê que ela, assim, que ela puder fazer para ajudar o próximo, ela vai se desdobrar para ajudar, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente precisa se doar para estar ajudando o próximo, principalmente em meio agora dessa pandemia, que dificultou demais em todos os sentidos, né? Infelizmente, que eu acredito e tenho fé em Deus que tudo isso vai passar. Não deu para vocês conversar com todo mundo que precisava, né? De passar aquela imagem. Foi muito limitado, né, Murilo? Assim, a gente respeitando todo mundo, porque não é todo mundo que recebia a gente, né, nas casas. E a gente sabe que o risco, infelizmente, é grande. Então, assim, a campanha foi bem limitada. Né? A pandemia, ela nos freou muito. Então, o grupo de vocês ainda continua unido, continua forte. Sim, estamos. Então, a expectativa, ano que vem, ano de eleição, vocês têm algum candidato, você mesmo, um Amélia, assim, ao cargo de um deputado estadual, um federal? O delegado esteve aqui, não sei se ele ainda continua no grupo de vocês, e ele declarou já que ele é candidato a deputado federal. Sim. Agora, estadual, ele falou que ainda está conversando, quem sabe você ou o Amélia pode ter... Não, então, a gente, assim, tem conversado, a gente não tem nada definido. Eu não vou ser candidata, né? Eu sempre falo que hoje a prioridade é meus meninos, né? A Maria Paula, principalmente, né? Que é minha filha, o João Vicente, é um afilhado que todo mundo sabe que não tem a mãe, que a gente ajuda a cuidar dele, que também é meu filho do coração. Então, eu acho que é muito pesado, né? E as crianças são muito pequenas ainda, né? Sim. Então, eu tento curtir, Murilo, aqueles dois, eu tento sugar eles de todas as formas,
Porque todo mundo que a gente conversa fala, nossa, curte mesmo. Porque essa fase é a rápido. melhor, então daqui a pouco já tá uma mocinha e um rapazinho em casa. Ela já vai fazer 5 anos. Ela faz 5 anos em outubro e ele faz 7. 7. Né? Então, assim, para deputado, né, não serei candidata, né? Estamos amadurecendo ideias, né, para eu quero estar caminhando juntamente com um grupo, né, pretendo estar com um grupo, que não tem intenção de deixar o grupo, de sair desse grupo até então. E espero, né, espero que o Amélio seja nosso candidato. Pois né? Amélio. Ele tá amadurecendo a ideia, né, ainda não tem nada definido, mas a gente ainda tá assim... Eu acredito que o Amélio é um nome forte, porque Com todo mundo que eu já conversei, que veio aqui, trocou ideia com a gente, o nome dele foi citado todas as vezes. O Amélio todas as vezes o nome dele foi bem citado. De grande peso o nome do Amélio. E assim, eu tenho um conhecimento político de bem valia. Agora, não sei se o projeto dele é esse, porque eu imagino que vocês saíram forte na eleição para prefeito, e daqui 3 anos, 4 anos já é novas eleições, né? Sim. E nessas novas, tudo pode acontecer até lá. Exatamente. Mas se fosse hoje, no caso, o grupo estaria forte, poderia manter essa mesma chapa e tentar uma eleição, e eu acreditaria que o nome de vocês via bem mais forte. Sim. Porque o Dr. João não pode ser mais reeleito, né? E os nomes que a gente tem aqui para a cidade tá bem limitado, alguns já, não sei se vão se aposentar na carreira. Então, se fosse hoje, você, para vice-prefeita novamente, você iria novamente? Iria, com certeza. Iria sim. No mesmo grupo. Do lado da América. Porque, assim, vocês conseguiram fazer, acho que 2 vereadores, foi? Sim, 2. 2, né? Estão fazendo, então, um trabalho bem legal, tenho acompanhado, principalmente o professor Oscar. Sim. Que, assim, Tá começou agora, dedicado, trabalhando bastante. Até eu quero conversar com ele depois. E assim, vai fortalecendo cada vez mais, vai crescendo cada vez mais o grupo de vocês. E assim, eu acredito que vocês têm capacidade de fazer um candidato a deputado estadual agora e tentar essa eleição para prefeito e vice-prefeito novamente, né? Pode começar já a ver esse planejamento, né? O Murilo... E como é que funciona assim, esse planejamento de vocês? Vocês, igual não tá tendo eleição agora, mas vocês sentam, vocês se reúnem? Não, sempre tem, né? A gente... troca ideia, até o Rui Neto, sempre eu converso com o Rui Neto também, né, foi candidato a vereador, e a gente sempre troca ideia, né, sempre a gente está se falando, né, pelo telefone ou em reunião, a gente sempre tem amadurecendo essas ideias, tá um pouco, infelizmente, mais limitado por causa da pandemia, né, a gente tem, assim, mais pelo telefone mesmo, mas, assim, o grupo ainda tá forte, a gente está no mesmo alinhamento como antes. Né? E hoje, essa gestão do atual prefeito, Dr. João, você tem acompanhado assim, de perto ela, em questão da pandemia, dos procedimentos que estão sendo tomados, a questão de fechamento do comércio. Ele sim sabe a sua opinião, se é a favor, se é contra, se tem algum pensamento sobre isso? Murilo, assim, primeira coisa, aos meus olhos... Enquanto o ser humano não tiver responsabilidade com si próprio, as coisas não melhoram, sabe? Infelizmente, a gente sai, né, vai no supermercado ou vai levar a menina na escola, alguma coisa nesse sentido, eu vejo pessoas sem máscaras, a máscara no queixo. Então, não é por aí. A coisa tá séria, né? A coisa tá, assim, próximo a nós. Todos os dias ela aproxima um pouquinho, né? E, infelizmente, são pessoas que nós temos pessoas que nós já perdemos por causa desse vírus, né? Eu mesmo passei por uma situação muito difícil com um tio, em Jaraguá, precisou de UTI, nós não conseguimos UTI, graças a Deus que, sabe, com muitas orações, eu falo que foi um milagre. Meu tio saiu dessa, porque é hipertenso, é diabético, 50% do pulmão tomado, agora você imagina. Deus então, assim, eu falo que é um milagre, foi né, eu falo que foi a oportunidade que Deus deu para o Tizé tá no meio de nós novamente, né? Então, assim, o ser humano, ele precisa ter consciência. Usar a máscara, lavar as mãos, passar álcool. Eu presenciei um fato no supermercado, também não vou citar nome, né? Fica ruim isso.
Mas o guardinha chamou a atenção de um cara que não quis passar álcool na mão. Coisa Então, simples, assim, né? são normas, a gente precisa seguir normas, né? Então, assim, vai abalar a estrutura da cidade com o fechamento do comércio? Vai. Mas se for necessário, tem que fechar, né? Só que, assim, o ser humano, ele tem que ter responsabilidade com si próprio. Porque se você não tem responsabilidade com você, você vai trazer o vírus para sua esposa, para os seus meninos, para sua mãe, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Primeiro em nós, você não tá passando esse vírus adiante. Olha, é uma situação que é pessoal perdendo emprego. Eu não sei se você chegou a acompanhar. Em Goiânia foram 6 mil funcionários que perderam emprego na rede dos restaurantes, né? O pessoal teve que demitir. No Brasil inteiro tá então, perdendo. olha pra você ver a situação que tá. E ainda tem pessoas que não têm essa responsabilidade em usar máscara. Eu não sei se é ignorância do ser humano, ou se não tem medo do vírus, não tem medo de pegar isso daí. As informações, né, que chega, eu vejo assim, por um lado politizado, desde do presidente, que no início da pandemia vem aquela questão de usa máscara, não usa máscara, toma cloroquina, aquelas coisas, e tem muitas pessoas que elas são influenciadas pelos políticos. Com certeza, ivermectina. Assim, é cloroquina. Hoje mesmo os meninos na rádio lá dando opinião, eu falei pra eles, ó, o que eu vi de estudo científico é contra o Covid, se eu comer uma jujuba e eu tomar cloroquina, vai dar na mesma. E assim, tem muita gente que tá tomando cloroquina, tá tomando ivermectina, toma se quiser, né? Só que toma cuidado, né, com isso. Com excesso de medicação. Né? Toma muito cuidado. E tem pessoas que não usam máscara por influência de governantes. Então eu acredito que nós estamos na situação que estamos hoje, por muito da culpa, assim, de todo mundo, de todos nós, mas principalmente dos nossos governantes. Com certeza. Porque eles influenciam as pessoas, influencia muito. Muita pessoa fala, não uma tem gripezinha, como. Né? Uma gripezinha. É só os maricas que tá morrendo, estranho. Isso aí é coisa pesada de se dizer, né? Eu votei no Bolsonaro, eu falei aqui várias vezes. Confesso que eu não me arrependi na época do cenário. Eu acreditava que o adversário dele era mais pior, só que eu me decepcionei muito com ele, muito. Acredito que hoje eu vendo o cenário nacional, para presidente eu acredito que eu nem vou votar. Porque tô vendo o Lula saiu, tem o Bolsonaro e eu tô vendo esse cenário, PT e Bolsonaro novamente. Então, como é que vai fazer, né? Eu acho que tem muita coisa ainda que vai acontecer. Se Deus quiser, porque esse cenário... Que eu acho que ainda vai, é muito difícil, né, Murilo? Assim, é uma situação que o Brasil todo tá complicado. Não, Viviana, eu cheguei num ponto que eu tô pensando assim, eu acho que o Brasil não tem jeito mais. Eu até falo, eu acho que o Brasil, a única solução agora, a única saída é o aeroporto. Porque não tem, tipo assim, a gente vê de um lado um governante louco, ele tá louco. Por outro lado, agora o Lula, eu não confio nele. Tipo assim, se eu tenho uma empresa, se o cara me roubar, eu vou mandar ele embora, eu nunca mais contratei na minha vida. Com certeza. E esse é o cenário que nós estamos vendo. Só que eu vejo também assim, ó, a situação do Lula, difícil demais. É uma quebradeira que o Brasil ficou. Só que são coisas que não é só da época dele. Entendi. Pelo que a gente lê, que a gente vai entendendo um pouquinho da política, e olha que eu não sei nada de política. Você não sabe ainda, não. Não tem muita noção assim, não. A gente vai lendo, vai aprendendo dia a dia, né? Só que infelizmente, que esses desvios não começou naquela época do Lula. Então, aos meus olhos, isso aí é de antepassados, isso né? Aí é lá do Portugal, que veio e estourou no colo dele, entende? Infelizmente, porque assim, a gente coloca a pessoa lá, como você falou que votou no Bolsonaro, que tinha esperança, né? Todos nós é assim, você coloca uma pessoa, né? E a esperança é de quê? É que vai fluir da melhor forma possível, né? Porque se o Brasil vai, os estados também vai, todo mundo tá bem, né? Claro que é igual nós falamos agora há pouco do João Antônio, desejo sucesso, sim. Eu quero que o município se dê bem, né? Precisa se dar bem. O Brasil da mesma forma, só que é um cenário difícil, Lula e Bolsonaro, né? Com certeza. Mas aos meus olhos, eu acho que muita coisa ainda vai amadurecer, vai ter outros nomes, assim, né? que muda espero tanto. que tenha, espero que seja
melhores, né? Tomara. Porque assim, muda tanto, porque o cenário que nós tínhamos ano passado era o Sérgio Moro um herói nacional Pois é. e o Lula um bandido condenado. Hoje já inverteu. Eu acredito que o Sérgio Moro vai preso pelo decorrer da carruagem. Eu acredito que ele vai preso. E assim, até é o nome que eu gostaria de ver, assim, na política, mesmo eu vendo que ele não é político pelas decisões que ele fez. Mas assim, eu mesmo, minha esperança é pouquíssima. É muita decepção, né? Nossa, demais. É muita decepção. Eu falo que a hora que você pega ali E acredito que não é só minha, acredito que a decepção é de muitos brasileiros. É geral, muitos, com certeza. Até não sei a porcentagem exata de abstenção de voto nessa eleição agora, foi muito grande. Por causa da pandemia, mas assim, o pessoal na verdade, tá de saco cheio, né? Tá. O pessoal fala que fica muito desgostoso com a política, decepcionado com a política. Eu não acredito em política, não. Assim, difícil a situação. Tá difícil sim, até mesmo para você acreditar. Só que aquele velho ditado, a esperança é a última que morre e a gente não pode cruzar os braços e deixar, né? Você até falou, não sei não como que eu não vou votar, acho que eu não vou votar. Entendo o seu lado, né? Respeito tudo, mas precisa pôr na balança o pós e o contra, mas não deixa de votar. Acho que todo cidadão ele precisa pensar, repensar o que é viável. Mas são dois que eu não acredito. Tá, tudo bem, né? Eu acho que a maioria tá assim. Mas tem muita coisa que vai acontecer, né? Mas... a gente precisa de nomes novos, né? Com certeza. Precisa de nomes bons, outras opções pra gente poder voltar a acreditar, confiar, né? E chegar no topo e falar, nossa, esse foi um cara bacana, essa mulher conseguiu fazer isso. O Brasil melhorou, o município melhorou, o estado melhorou, em todos os sentidos, né? E essa pandemia agora vai destacar. Quem destacar nessa pandemia, eu acredito, principalmente os governantes, vai vir com um nome bem forte para a campanha eleitoral do ano que vem. Sim. Só que, mesmo a hora que tem um estado que tá indo bem, foi bem na primeira onda, agora a segunda onda tá vindo alastrando tudo. Então, assim, tá muito difícil. E eu vejo todo mundo bater em cabeça, principalmente os governantes. Essa questão da compra das vacinas demorou muito para estar correndo atrás disso. Criticaram o cientista no início. Até eu conversei com um amigo meu que é cientista na Holanda, e ele tá até lá porque por falta de oportunidades aqui no país, grandes cientistas nossos foram embora, nós perdemos muito com isso. E hoje está fazendo muita falta, né? Muita falta. Porque no Brasil tem condições de nós ter nossa vacina. Não teve o valor necessário, né, Murilo? Tem que buscar lá fora. Infelizmente acontece isso em várias profissões, né? Em várias profissões. E assim, hoje o que complica muito também é essa questão dessa militância. Desinformação demais. Certo. Eu acredito que tinha que ter assim, um peso maior nas leis penais em questão de desinformação, que essa pandemia, o que teve de desinformação, que ajudou a matar muita gente, não foi pouca coisa não. Que a pessoa negar o uso de máscara, que é uma coisa básica para essa pandemia, eu acredito assim, numa cretinice grande demais. Com certeza. Até tem essa questão desse deputado que está preso, que falou muita asneira, brigou agora com o pessoal do STF. Não concordo com o STF em muitas coisas, mas a gente tem que respeitar a nossa Constituição, em geral. E assim, o nosso país vai caminhando assim, pra mim, eu torço para nós já estar no fundo do poço, para não chegar mais para baixo ainda. Porque se chegar mais, não sei o que vai acontecer. E eu acredito que vai chegar mais, por conta dessa segunda onda. Comércio fechado, não está entrando renda, não tem um auxílio ainda para ajudar as pessoas que estão precisando. E até foi uma questão que eu queria ver com os meninos, eu não sei se você sabe, se a gente podia brigar ou lutar para um auxílio assim, do município, não sei se tem essa condição, porque em Goiânia estão lutando, né, atrás desse auxílio emergencial do município. Eu acho que tem que lutar sim, eu acho que tem que fazer alguma coisa, porque você sabe que aos meus olhos, vamos pensar, a escola não está funcionando, certo? A energia provavelmente caiu. Muito. E a merenda? A verba da merenda poderia fazer uma cesta, né? Fazer a cesta, eu não sei, eu acho que isso não está fazendo. No início, no ano passado. Porque pelo que eu estava lendo, não, eu tô falando a verba da merenda. Da merenda, não, essa eu não vi nada sobre isso. Às vezes, né, se eu estiver falando alguma coisa indevida aqui, que me corrijam, né? Mas a verba da merenda, eu não vi se foi revertida, né,
para a cesta básica, para aquelas próprias famílias das escolas, né? Para aquelas crianças. Tem muitas crianças que almoçam ali na escola, né? Várias, infelizmente várias. Então, olha só, a energia tá mais barata, eu acredito. A água também, porque não tá usando. Tá tendo despesa, né? Não tá tendo despesa. O dinheiro da merenda, então reverte isso para aquelas próprias famílias da escola, né? Eu acho que tem que lutar sim. Sabe? Se você tiver a oportunidade de conversar com os vereadores, né, com esse pessoal que está lá no meio, com o secretário, eu acho que seria de grande valia, né, para poder estar ajudando a nossa população. Porque é igual nós falamos agora há pouco, sentar e falar e faz mais, né, Murilo? Mas precisa ali amadurecer, ver o que pode ser feito, o que é viável, porque a gente tem também que seguir as leis. E tem muitas coisas que não pode ser feito se não for exatamente dentro daquele projeto. Mas com essa pandemia, né, sobre essas merendas, a energia das escolas, eu acredito sim que tem condições de reverter isso para aquelas famílias e essa é uma questão das escolas. Que eu vejo que o país não desenvolve bastante, essa questão de burocracia demais. Igual você falou, tem que ver se pode ou se não pode. Murilo, muita burocracia. Pois é, o país não anda, né? Mas eu falo uma coisa pra você. Com a burocracia já é difícil. Difícil eu falo assim, de desvio, né? E se não tiver a burocracia, o Brasil tá perdido Deixar mesmo. Correr frouxo. Porque o negócio ele tem que ser à risca, entendeu? Aos meus olhos tem que ser, mas eu acho que tem que ter burocracia, só que ele tem que caminhar. O negócio não pode ficar patinando ali, não resolver não. Tem que ter o lado burocrático, né? Mas tem que ter pessoas que vai fazer o negócio andar. Porque não adianta ter a burocracia, o negócio não anda. Mas assim, não depende. Porque infelizmente, Murilo, as pessoas não é todo mundo que é honesto. Infelizmente não é. Olha pra você ver a situação do próprio Lula que nós falamos agora há pouco. Entendeu? Até do menino. Honestidade virou qualidade, assim. Então tem que ser assim, tem o lado burocrático, é difícil o negócio andar, mas se a pessoa quando quer, eu falo por ter trabalhado na Secretaria de Promoção Social, né? Eu falo por esse lado. Mas o negócio ele anda, ele flui. Quando você quer pôr a mão na massa, com burocracia, o negócio anda. Mas não depende só de uma pessoa, né? Não, com certeza. Não, várias depende, pessoas. Exatamente. Mas tudo depende o projeto, entendeu? Que é um puxando o outro. Então, assim, quando quer, sai. Aí é onde vem a questão da governabilidade, do diálogo, né? Exatamente. É assim, mas e eu vejo também por um lado a burocracia, já ter muita burocracia gera muita corrupção também. Questão de o pessoal tem que fazer alguma coisa, tem algum projeto para ir, aprovar alguma lei, os caras, não, quero que anda mais rápido essa situação aí, vou ver o que você pode fazer para mim. Eu já vi muita desse aí, assim, não só na gestão pública, mas assim, na estadual, alguns órgãos estadual que a gente precisa de ir. Eu já até fiz alguma coisa já, falou, me ajuda aí nesse negócio aí para andar mais rápido, porque talvez você tá precisando de alguma coisa naquele momento e é daqui 30 dias, daqui 60 dias. E tem a questão também dos auxílios doença, tem muita gente que depende desses auxílios, chega lá na fila, fica aquele tanto de dia parado. Não tem agilidade. Não tem. Né? A máquina, assim, eu imagino que a máquina estadual, posso estar até falando um monte de merda aqui, mas eu vejo ela muito inchada, muito inflada, e vejo pouco desenvolvimento, assim. Eu não sei se é questão dos que estão lá dentro, ou se é essa burocracia que envolve, sabe? Então, eu também não falo porque eu não conheço essa realidade, né? Não estive lá dentro para poder falar alguma coisa. Eu sempre falo do que eu já vivi e eu sei da forma que é. Quando era a promoção social, a gestão ali, era só vocês ou tipo passava pelo financeiro? Não. O nosso ali, porque assim, ó, vem a verba federal, vem a verba estadual, mas era tudo especificado. Essa verba é pro CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso. Essa verba você só pode estar fazendo no CRAS.
né? Aí chegou para essa área, só pode usar nessa área. Só naquela área. Aí a gente onde desenvolve o projeto para poder resolver o assunto, para comprar ou para pagar, entendeu? Então, assim, eu falo pela experiência que eu tive. Igual lá na promoção social tem o lado burocrático, acredito que todos também têm. Né? Mas lá a gente não dependia da secretaria, por exemplo, de infraestrutura. Você já era mais né? independente. É mais independente, mas com os nossos órgãos, que era ligado à Secretaria de Promoção Social. Porque a máquina mesmo da prefeitura de Umas, eu imagino assim, é bem complexa, né? Esses orçamentos, ainda mais verbas destinadas só para uma área, para outra. E agora a pandemia até que flexibilizou um pouco, né? Assim, levou mais para a saúde. Só que burocracia demais, está atrapalhando muito nossa forma de governo, né? Poderia estar liberando a compra dessas vacinas assim, para os municípios. Eu acredito que se liberasse, aqui em Umas mesmo que tem empresários bem sucedidos que poderia estar fazendo uma conversa para estar adquirindo essas vacinas, para estar adiantando e assim até uma retornada mais rápida da volta do comércio, né? Para a gente estar voltando a movimentar. Que a cidade de Umas vai ser muito afetada com essa pandemia. Já está sendo, né? O comércio movimenta muito aqui. Exatamente. E assim, gira, né? Eu não sei o que vai acontecer. Olha, e eu falo para você que vou falar pela minha área, né? A odontologia, ela tem um contato diretamente com o paciente, né? Eu sou especialista em odontopediatria, mas eu não atendo apenas as crianças, eu atendo adulto também. Então a gente tem aquele contato direto com o paciente, ele tem que tirar a máscara, mesmo que você está todo protegido de máscara, né, de óculos, não, tem aquele contato com o paciente. E a mão dentro da boca de toda hora. Tem aquele contato. E, infelizmente, os odontólogos não foram prioridade para tomar essa vacina. Alguns sim. E fica aquela pergunta, por quê? Se for ver, assim, uma área Porque bem alguns arriscada. odontólogos tomaram a vacina e os outros não? Será que Por que alguns nutricionista, psicólogo, ontem me falaram que um professor de pilates, não estou dizendo que eles não mereçam, é direito de todos tomar a vacina. Estou dizendo que os odontólogos, eles têm prioridade sim, porque ele tem contato direto com o paciente, grande, né? Com certeza. A gente tem mais risco, mais chance de pegar esse vírus enquanto atendimento do que o nutricionista. A nutricionista, ela não tem um contato físico com o paciente. Pode fazer até online, o odontólogo tem, né? Tá, o nutricionista pode ficar aqui, o paciente pode ficar aqui. O odontólogo não, ele tem que tocar no paciente, ele tem que examinar o paciente, né? Eu até aproveito a oportunidade, se você me permite, né, fazer um apelo para os responsáveis, para a secretária de saúde, né, para a nossa vice-prefeita, o nosso prefeito, que são da saúde, para ter um olhar diferenciado com os odontólogos do município, né, porque é um risco que nós, odontólogos, passamos, né? Claro que todo ser humano está passando esse risco de pegar esse vírus, essa enfermidade que está na nossa nação toda, né? Mas o odontólogo, ele precisa ter um olhar diferenciado aí nessa vacinação. Não tinha pensado isso não, você falando agora realmente, nossa, é muito perigoso. Vocês estão ali tendo um contato dentro da boca do pessoa que Murilo, pode estar contaminada. Eu sou muito à risca, sabe? Com as minhas coisas. É álcool o tempo inteiro, sabe? Assim, não deixo ninguém ficar na recepção. Tirei tudo que a vigilância foi lá, nos orientou. Pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho acompanhado, o consultório tá à risca, sabe? Porque a gente precisa, nós falamos lá no início, a gente precisa cuidar de nós primeiro, né? Pra gente poder cuidar dos nossos, cuidar do próximo, né? Então, assim, se eu não tenho esse cuidado, né? Como que vai fazer? A gente pode, graças a Deus eu não peguei esse vírus e rogo a Deus que nos proteja, né? Minha família, meus pais são de risco, né? As minhas crianças, a tia Márcia lá do consultório, a família dela, assim, enfim, nossos pacientes. Só que eu atendi paciente que ligou e falou, olha doutora, eu tô com Covid, né, eu tô em casa, tô de quarentena, quando eu melhorar eu volto ao tratamento. Então, assim,
E a gente fica assim, nossa, meu Deus do céu, tomara que não aconteça o pior com esse paciente. A gente já fica com aquela preocupação, com aquele medo, né? Porque a gente trabalha, eu te confesso que nessa onda agora, eu tenho trabalhado apreensiva. Não, com certeza, eu Sabe? imagino que você já deve ter atendido alguém contaminado. Com certeza, que às vezes nem sabia. Nem sabia. Ou às vezes sabia e não falou, porque tem muito disso, né? Uhum. Tem muita gente que não tem essa consciência, que tá com o negócio e não fala, com o vírus e não fala. Mas graças a Deus, assim, a gente tá... Eu falo que eu sou protegida com as bênçãos de Deus. O pessoal da Secretaria de Saúde, eles deu algum pronunciamento para vocês a respeito dessa vacinação? Não, falar que é o Ministério da Saúde, né? Uhum. Nós até tem um grupo de odontólogos que fizemos um abaixo-assinado, né? Juntamente com o presidente do CRO, né? Que é da odontologia. E nós vamos acionar o Ministério Público. Porque eu acredito que eles não estão vacinando. Deve ser, né? Os dentistas cadastrados que trabalham para o município e os particulares Parece deixando. que não foram todos que está à frente, né? Das unidades, não vacinaram também, né? Que tem um grande contato com a população na unidade básica de saúde, né, Murilo? Eu trabalhei também 1 ano e meio na unidade básica, no postinho de saúde. O contato é direto, né? Então, assim, tem que imunizar. Eu tenho um amigo meu que trabalha naquela da Vila América, e ele também estava preocupado demais. Ele falou, moço, eu tô aqui, eu não tomei vacina. Esse pessoal que está à frente, os enfermeiros, médicos, odontólogos das unidades básicas, eu tenho certeza que eles trabalham assim... Apreensivo, com medo, com nervo à flor da pele, porque a gente fica, gente. Porque você deixa a sua família em casa. Pois é. Né? Eu que estou no meu consultório, que é horário agendado, a gente tentando limitar ao máximo, né? Para não virar tumulto, aglomerações lá na porta do consultório, na recepção. Então a gente tem trabalhado bem rigoroso. E acredito que o salário, né, lá, aquelas coisinhas... Pois uai. Né? E lá que entra e sai gente toda hora, acaba com a unidade assim. Não adianta falar que não dá aglomeração, porque dá. A gente passa em posto de saúde, gente na fila esperando, né? Logo cedinho. Eu vejo que, assim, aqui, principalmente na cidade, pra fora não sei falar, não, no país em geral, né? Tá muito lento essa vacinação, tá muito lento. Ontem, graças a Deus, meu avô tem 91 anos, tomou a segunda dose, né, da vacina, mas tá lento demais. E assim, tem gente morrendo, eu não sei se atrasou demais, podia já ter comprado essas vacinas, ter pensado em alguma coisa. Até no dia que o deputado Lucas Calil veio aqui, ele falou que o governador tá sentado, ele tinha que ter pegado um avião e ir atrás. Eu até perguntei para ele, ele pode? Falei, moço, ele pode ir atrás, vai negociar. Então eu vejo assim, que tá todo mundo dependendo do governo federal e tá de braços cruzados, assim, ver o que vira. É uma situação que, assim, como ele falou que ele pode fazer isso, o Lucas Calil falou que ele pode fazer isso, né? Tomara que ele faça, né? Eu não sei essas medidas, como que são os trâmites legais, né? De estar indo, de estar comprando, de estar buscando. Eu não posso falar porque eu também não sei como é que isso funciona lá dentro, né? Em termos de compras de vacinas, nessa situação que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que tem que dar os pulos, sim, sabe? Porque a população, ela tá se contaminando, a população tá morrendo. Todo dia é uma mensagem que você lê, uma postagem que você lê. Tem muito nas redes sociais, né? Se não me falha a memória, foi anteontem, teve uma postagem da Karine Vila Verde, falando do município de Inhumas e de Ceres. Eu fiquei assustada com a situação que tá o município. Parece que todo dia tá pior. E com todas as restrições. Pois o comércio está fechado. Eu não vi mais ninguém postar sobre festa clandestina. Que isso aí também é um absurdo, né? Por isso que eu falei, a pessoa tem que ter responsabilidade, a pessoa tem que ter respeito, né? Porque o jovem, né, vai para essas festas. Gente, e aí você chega em casa? Seu pai, sua mãe, seu avô ou sua avó que tem um problema de saúde, como que faz? Não, eu até comento com os meninos, assim, eu posso falar, talvez você nem pode, porque é por causa dessa vida pública, mas essa geração nossa é a pior geração que existe. Já teve em todos os tempos. A geração mimimi demais, a geração que dói tudo, é que não tem responsabilidade, não fica em casa, não toma os cuidados, é festa, é balada. Eu já vi falar que foram até para canavial fazer festa, escondido. Você ver. E assim, né? E esses são os futuros da nossa nação.
Então, umas horas que eu falo pra você, eu acho que o futuro nosso é a saída do Brasil ao aeroporto, porque o futuro tá no meio dessa molecada maluca, entendeu? Que, assim, é influenciada por políticos malucos também, e tem uns que até se matem, se briga com a família, protegendo esses políticos, que é uma coisa que eu não Envolve consigo demais, né, entender, Murilo? a pessoa brigar com um parente por causa de um político, por causa de uma pessoa que tá ali. Eu não consigo entender esse É amor, essa onde a gente paixão. fala, eu falei, né? O É, respeito ele precisa existir, precisa. né? Educação no país, nossa, assim, acho que é muito precária, né? É, Essa educação nossa, com certeza. desde da base. Assim, eu tive uma educação muito boa, de meu pai olhar pra mim e eu tremer tudo, Em entendeu? casa não foi diferente, não. Meu Até pai, hoje é assim. meu pai ele nunca bateu em mim, ele bateu no meu irmão algumas vezes, mas se meu pai, minha mãe falasse assim, ó, vocês fez isso hoje, eu vou contar pro seu pai. No Danilo? Danilo já. Danilo Parreira, Danilo hein? apanhou. Só que esse dia eu usei esperteza. Nós fez uma arte lá, o negócio tava muito fliperama, né? Pegou umas garrafas dele, trocou o que, cara, da flautinha e pegou um dinheiro pro fliperama. Vendeu as garrafas dele. E na hora que minha mãe falou, ele chegou, eu já corri pro banheiro e deixou o Danilo lá de fora. Fiquei umas Ele 2 pagou o horas. preço. A Danilo apanhou, na que eu vi que ele se calmou um pouco, eu saí fora e já fui dormir. Dormi umas 6 horas da tarde, fui dormir. Usei a esperteza. Mas assim, a geração nossa era essa. O pai falava, respeitava, a mãe falava, respeitava. E hoje eu vejo que ninguém tem importância com pai, com mãe. Murilo, eu falo que educar um filho, Aham. ele não tem um manual, né? Ele não tem uma receita, vamos dizer assim, igual a receita de um bolo. Uhum. Fácil não é, de forma alguma. Não é. Não é vou fácil você educar uma criança. Só que, aos meus olhos, pelo que eu falo, os exemplos que eu tive em casa, caráter, respeito, dignidade, Uhum. se vem de berço. É. O que o seu pai e sua mãe te ensinou, você vai seguir, né? Uhum. Claro que não são iguais os dedos das mãos, É. né? Então, o irmão é de um jeito, o outro já não é assim, né? Então, mas eu falo pra você que se a gente seguir essa linha de criação que a gente teve, Uhum. mesmo não sendo fácil, a gente enfrentando várias dificuldades, a gente consegue sobressair, né? Uma educação melhor, né? Respeitando todo mundo, o caráter. Igual você falou que seu pai já era... Nossa, lá em casa, Uhum. a minha mãe já passava aquele olhar, eu já sabia. Meu pai que chegava do banco É. e ela sempre falava, não, por que que eu vou... Porque a gente tinha muito assim... Muito receio, não sei se é Uhum. porque com mãe a gente fica o dia inteiro, né? O dia Uhum. todo com a mãe, era uma chinelada O aqui. respeito era grande, né? A hora que o pai chegava, todo mundo ficava com medo. Pelo menos lá em casa era assim. Meu pai trabalhava o dia todo, né? Uhum. Mas a minha mãe sempre falava: ah, tirou nota ruim? Por que seu pai não vai ficar sabendo? Vai. Era. Ele tem autonomia sobre vocês, ele tem responsabilidade sobre vocês. Então sempre teve o diálogo lá em casa. E eu tento, Murilo, mesmo o mundo estando diferente, as criações estando mudadas, eu tento passar para Maria Paula e para o João Vicente o que eu tive em casa, Uhum. sabe? Eu tento assim criar dessa forma, com Formar toda o a caráter. dificuldade, exatamente, com toda a dificuldade que a gente passa, sabe? Os escorregões que a vida nos apresenta, não. Eu tento seguir essa criação à risca com os meus meninos. Não, se E tem... falo pra você, uma palmada não vai matar ninguém. Mata não. Ixi, Sabe por quê? Porque se matasse eu tava morta. Porque eu levei umas palmadas da minha mãe e do meu pai quando precisava. Não fui de apanhar, não, mas eu era bem sapequinha. Uhum. Sabe? Eu até falo que a Maria Paula ela tem um pouco da Viviane aqui. Acelerada. Sabe? Acelerada, brinca demais, fala muito, né, Maria? Uhum. Mas assim, eu falo que se eu conseguir criar a minha filha 1/3 como meus pais me criou, eu tô realizada. Porque eu tive uma criação à risca e tento levar ela à risca, como meus pais me ensinaram. Não, o seu Paulinho eu gosto mais dele, sua mãe também. Eu até falei pro Rui Neto de ver aqui, falei, o seu Paulinho, pra mim ele é igual o Tite no Corinthians lá que a vez, ganhou tudo. Tem um pensamento visionário demais, ele pensa muito à frente. Eu conversei com ele algumas vezes, ele assim, a explicação dele, você para pensar, não tinha pensado nisso que ele falava, sabe? Outras ideias,
outra visão de mundo, totalmente diferente. Eu gosto mais dele. Até Ó, quando passa Murilo, essa pandemia, eu quero conversar com ele também. meu papito, ele é diferenciado, É, né? sabe? Independente de qualquer situação, até quando eu vou trocar um carro, alguma coisa, Uhum. né? Algum tempo atrás, eu chegava, pai, o que que o senhor acha? Não, e ele já faz as contas dele e já Uhum. pensa lá na frente, eu acho que isso é viável, isso não é o momento. Então, assim, Calcula ele, tudo. nossa, é um cara espetacular, Uhum. meu amigo. A minha paixão é E meu ele meus vestiu a pais. camiseta na campanha Não, também. ele é demais. Uhum. Foi comigo, eu sempre fazia as reuniões, ele sempre estava comigo, sabe? Cedinho ele já estava me ligando, ó, já tô pronto. Uhum. E nunca assim deixou transparecer de estar mau humor, apesar que ver meu pai de mau humor ali, eu acho Não, que... é assim, você não vê. Eu admiro pessoas assim, que você não vê num dia ruim. Ixi, Certamente não tem, não. certamente deve ter os dias ruins dele. Mas não E transparece. não transparece. E questão, tipo assim, você conversar com todo mundo, você não vê alguém falar mal da pessoa. Graças entendeu? a Deus. Você não vê. Tem muitas pessoas que conversam, não, que lá não sei o que, que lá não sei o que. Agora ele não, todo mundo conversa, não, a pessoa boa, todo mundo gosta. Graças Então eu admiro a Deus. muito a pessoa do jeito aí. Até o seu Paulinho passa essa pandemia, quero trocar ideia com você também. E ele É muita gosta história. demais de vocês, ele gosta muito do Danilo, Aham. sabe? A gente tem Ele passa uma receita pro Danilo até hoje. É tal do açafrão com mel, não sei o quê. E o Dani toma, eu falei, moço, não conta mais trem não. Todo dia E você... ele toma, Murilo, todo dia ele toma esse açafrão com limão. É. Não, ele faz lá esses remédios A caseiros. receitinha Ele caseira. tem a receitinha dele e toma esses remédios caseiros. Ele fala, não, fulano tomou, na época dos meus pais usava isso era muito bom. Então ele tem essa receitinha dele. E funciona muito, funciona muito. Minha avó mesmo, há 91 anos, ela tem os remédios dela. Eu, quando eu gripo, alguma coisa, eu vou na minha avó, ela faz um chá lá que... E é tiro e queda, né? É Rapidinho a gente já tá bem. É difícil de tomar, mas quando você toma, você tá zero. Tá zero. Viviane, então agradecer aí o papo, gostei demais, agradeceu muitas coisas. Assim, pelo menos conversando com você, você transferiu um pouco de esperança no futuro próximo, né? Espero que se concretize muito das coisas aí também. Desejo tudo de bom para vocês, pro pessoal do seu grupo político, sua família. E assim, continua desse jeito, essa pegada firme. A gente precisamos de mais mulheres na política. Vejo você, vejo o nome da vice-prefeita, até algumas foram candidatas, tem acho que só uma vereadora mulher, né? Na Câmara, se eu não me engano. E assim, a gente precisamos dessa força feminina na política, assim, até eu vejo de questão por querer ir, não por obrigação. Isso, porque muitas das vezes alguns partidos pegam porque tem aquela cota partidária, aquelas coisas. Mas assim, para as mulheres começar a inspirar em mulheres como você na política para crescer esse sentimento de tentar, né, de realizar e tentar mudar a nossa cidade. Então eu agradeço demais por você ter vindo também. E assim, o espaço está aberto para você, para sua família, o que vocês precisar. Qualquer coisa, né, estamos à disposição. Eu que agradeço, Murilo, pela oportunidade, pelo convite. E faço aqui, aproveitando a oportunidade, um convite às mulheres em Umense. Vamos nos unirmos, vamos trocar ideias, sim. Vamos ajudar, né, o município de Inhumas e visitar uma família, visitar uma entidade, visitar um asilo. Isso não é só época de política que a gente tem que falar, eu estou fazendo um projeto social. Não, a gente precisa sim ajudar o próximo. É um momento difícil que nós estamos vivendo em pandemia, né? Eu tenho visitado algumas famílias, tenho visto a luta que está sendo, né? Os pais perdendo emprego, as crianças não estão indo para a escola, é menino que não tem uma internet para poder acompanhar uma aula online. Então é muita dificuldade que a gente vê. Então deixo aqui esse convite para vocês mulheres, para a gente participar mais, a gente unir mais, porque tudo isso é em prol de um único objetivo, a população imensa. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Gente, vamos usar máscara, passar álcool em gel, lavar as mãos, né? Porque, infelizmente, a gente precisa ter esse cuidado, porque o perigo, ele está, assim, rondando a cada um de nós, infelizmente. E a gente roga a Deus que tudo isso vai passar e nós teremos dias melhores, com certeza. Parabenizo a você pelo a sua disposição
por estar ouvindo várias pessoas. Eu acho que isso é muito importante, precisa ter isso mesmo, né? E sugiro que, com certeza, você vai estar convidando os vereadores, até mesmo o prefeito, né? Acho que a gente precisa ouvir a todos, né? O espaço está aberto a todos. Isso. Tá? Que Jesus abençoe você. Amém. E deixa já suas redes sociais também, o pessoal te acompanhar. Doutora Viviane Zanetti, Viviane com W, né? No Instagram, Facebook. E a gente está à disposição de vocês para um bate-papo, um diálogo. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, então brigadão. Finalizando aqui mais um episódio. Toda vez eu esqueço, mas inscreva no canal e deixa o like, deixa os comentários também, quem vocês gostariam que trocar uma ideia aqui com a gente. É isso aí, obrigado, doutora, e até mais.